Olá, sejam bem-vindos a mais um evento Mulheres na Política, organizado pelo Comitê Vozes do Núcleo Campinas. Hoje nós temos a honra de trazer a história da Vandercleia Moro. O tema que nós iremos abordar é o poder da transformação do social. Eu sou Sibélia Tom, voluntária do Comitê Vozes, e serei a mediadora nessa conversa. O nosso propósito é dar voz às mulheres para que contem as suas histórias, tragam informação, conhecimento, incentivo e inspiração para outras mulheres. Hoje eu sou uma mulher branca, de cabelos mechados e eu uso óculos. Hoje eu estou usando uma camiseta preta, um colar com contas, miçangas e brincos de argola prateado. Eu estou num ambiente com um fundo de papel de parede, tem alguns espelhozinhos na parede e a outra parede é uma parede verde com uma luminária ao fundo. Ao meu lado, eu tenho a Jade, que é a nossa intérprete de Libras. A Jade é uma mulher de cabelos grisalhos, pele morena, ela usa um blazer cinza e uma camiseta preta. E está usando um lindíssimo batom vinho, cor de vinho. O fundo da tela da Jade é azul. A tradição cultural diz que mulheres paraibanas são mulheres fortes, tanto quanto os homens. Existe aqui uma interligação de elementos culturais que jogam uma identidade que depende do gênero, que diz que o nordestino é, antes de tudo, um forte. E abençoando isso tudo, tem uma canção de Luiz Gonzaga que virou hino do estado e motivo de orgulho para todo esse povo que diz: Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. E não seria tão verdadeira e legítima se não traduzisse o que de fato aconteceu, de ter havido mulheres fortes na história desse povo e na construção da sua sociedade, figuras femininas determinantes na construção da história da Paraíba. Hoje a gente vai conhecer a história de uma mulher que é uma paraibana arretada também, que teve como exemplo na vida a mãe, que apesar da macheza no enfrentamento da vida, nunca permitiu que lhe roubassem a ternura. Vandercleia Moro, formada em Direito e Gestão Pública, tem experiência na área social, dos direitos da criança e do adolescente. Já atuou como conselheira tutelar e como advogada atuou na área de direito da família. Hoje a Vandercleia é secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos da cidade de Campinas. Seja muito bem-vinda, Vandercleia. Eu estou apaixonada pela tua história, da conversa que a gente já teve, e eu tenho certeza que você vai tocar muita gente com essa tua trajetória de mulher macho, de pessoa corajosa no enfrentamento da vida, né? No melhor sentido, no sentido do empoderamento mesmo, que é isso que a gente gosta. Primeira coisa para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco dessa trajetória da Paraíba até o estado de São Paulo, especificamente até Campinas. Olá, boa noite. Prazer estar aqui com todos. E uma grande responsabilidade depois dessa apresentação. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho 43 anos, cabelos à altura dos ombros, com luzes, estou com um vestido ora vermelho, ora laranja, depende de como você vê. Atrás de mim tem um quadro com a imagem da prefeitura, um prédio bem alto, e as fotos da minha família, que são a base e a estrutura de tudo que nós fazemos, com flores. Trago um sorriso muito grande no rosto, uma alegria de estar aqui com a Cibele, com a Jade, que também já conheço, poder compartilhar um pouco dessa história e do que me trouxe até aqui.
Quando você perguntou se como foi vir aqui para São Paulo, mãe, realmente, como você colocou, mãe é uma mulher que nasceu ali na Paraíba, uma mulher muito determinada, que incutiu nos filhos virtudes e ensinamentos muito importantes que nós trazemos até hoje. Eu vim para Campinas junto com ela, então veio mãe, meu irmão de 4 anos e eu de 6 anos, chegamos aqui em Campinas. Mãe veio sozinha, de um relacionamento que não deu certo por vários motivos, e ela teve que enfrentar, sair de uma cidade de 4.000 habitantes na época, não que hoje seja muito maior, porque não é, mas na época 4.000 habitantes para essa metrópole que é Campinas, para essa cidade tão grande. Ela tinha um familiar aqui, minha tia estava aqui, que a acolheu nesse primeiro momento, mas de pronto ela já buscou um local para ficar. Uma mulher muito trabalhadora, que não teve estudos, mãe fez até a 7ª série, na época nem tinha esse nome, mas uma mulher que ensinou os filhos a gostar muito dos estudos, que sempre dizia, para ser alguém na vida você tem que estudar, para ser alguém na vida você tem que estudar, e incutiu isso em nós. Eu lembro que, apesar de todas as dificuldades que enfrentávamos, de uma mãe solo, com 2 crianças pequenas, numa cidade desconhecida, sem perspectiva e machucada de uma mudança que teve que fazer na vida dela. Mesmo assim, todas as noites ela sempre lia para nós, sempre esteve presente, apesar de todos os desafios. E nos incentivou e nos fortaleceu muito. Essa família, que até então era mãe, eu e meu irmão, passamos por muitas dificuldades, assim, dificuldades que, quando eu lembro, parece que é a história de outra pessoa e não minha. Mas sim, aqui a gente passou dificuldades financeiras, só ela trabalhava até que ela conseguisse emprego, a gente viveu de muitas doações. Me recordo que na infância não tinha roupa comprada, era doação, era o que vinha e tudo bem. A questão da alimentação, a gente tinha, mãe passou muitos desafios com isso, então tinha 2 filhos para criar, a gente não tinha opção de escolher o que comer, e muitas vezes nem tinha o que comer. Eu me lembro de noites que nós dormíamos bebendo água com açúcar. E sim, eu falo uma coisa para você, eu já falei isso e repito, a fome dói mais em quem tem a responsabilidade de alimentar do que quem é alimentado. Por exemplo, para mim, com meu irmão, era uma festa. Bebeu água com açúcar, a gente bebia, mexia aquele trem, ficava parecendo leite condensado. Mas a dor não era nossa, era de mãe, de saber aquilo. Mas passamos por esse momento difícil, apesar de todas as dificuldades, ela se fortaleceu, ela fortaleceu a família, nós estávamos estruturados, e aí ela ingressou num outro relacionamento, que é o meu pai. Eu brinco que eu tive 2 pais. Isso é importante dizer, porque não foi o novo relacionamento que estruturou o lar e a família que nós tínhamos. Foi mãe que estruturou ela se estruturou aquele lar, e aí pai, quando veio, encontrou uma mulher muito sabida, muito inteligente e muito vivida, sabendo dos seus relacionamentos, o que ela queria, o que ela esperava. Com o pai teve mais 2, nós somos em 4 agora, então ela do segundo casamento teve mais 2 filhos. Se você procurar nas redes sociais, eu duvido que você ache uma família mais linda que a minha, porque meus irmãos e minha família todos são lindos. Mãe criou todos com muito amor, muito carinho, foi muito junto. Mas também tivemos dificuldades. Por exemplo, eu trago... veja que ela veio de um relacionamento quando eu tinha 6 anos que não deu certo. Quando meu irmão mais novo tinha, acredito que entre 10 anos, nós perdemos nosso pai. Ele veio a falecer. Então, de novo, ela se viu sozinha. Eu já era mais velha, meu irmão mais velho, mas meus outros 2 irmãos eram pequenos. E, novamente, essa mulher teve que encontrar força, se reinventar. Então, a história de mãe, que é quem é a minha referência, quem é a pessoa que eu olho, que me deu a luz e que me fez enxergar o que é essa luz e para onde eu devo ir, é a história de muitas mulheres. Só que muitas mulheres acham que elas não vão conseguir por estarem sozinhas ou por acharem que está sozinha. Então, trazer essa história é com muito carinho que eu trago, porque eu sei que tem muitas mulheres que podem estar vivendo o que mãe passou, sozinha,
passando necessidade, sem perspectiva, mas existe uma força dentro dela que ela vai conseguir. Falei demais, né? E a Jade ainda disse, falem devagar. Eu falar, Jade, é uma dificuldade. Mas foi lindo o que você contou dessa história. Sabe, você estava falando, eu estava pensando, Luiz Gonzaga sabia das coisas, né? Não é à toa, porque ô mulherada forte, hein? E uma coisa que eu acho muito bonito é a área que você acabou escolhendo para atuar, ou a forma como a vida profissional foi te conduzindo, essa sensibilidade que esse crescimento pessoal, dessa tua história pessoal, como isso deve ter engrandecido essa sensibilidade do olhar para o outro, né? Essa questão social mesmo que a gente está abordando aqui, de como essa perspectiva, essa visão faz com que você seja generosa na forma de lidar com o trabalho, né? Então, eu acho assim. Assim, eu vejo hoje, quando a gente está passando pela dificuldade, muitas vezes a gente não enxerga nada além da dificuldade. Depois que ela passa, eu vejo que tudo foi um degrau, que tudo serviu para alguma coisa. Hoje, eu já tive a trajetória, como você colocou, fui advogada, atuei nos conselhos, mas hoje estar neste local, como secretária municipal de uma cidade tão grande, atuando em tantas políticas, assistência social, pessoa com deficiência, direitos humanos e segurança alimentar, eu me sinto muito feliz, porque quando a gente vai falar, por exemplo, de políticas públicas para pessoas em situação de vulnerabilidade que passaram fome, eu entendo o que é isso. Eu já passei por isso. Isso que eu estava falando. Por exemplo, que a proximidade que a tua experiência de vida traz para o seu cargo. Mas falando nessa questão, dessa dificuldade e tal, nos últimos anos, a gente está vendo que as pessoas, por tudo, né? Pelo contexto geral que a gente vive. Você acredita que a gente está vivenciando um retrocesso social? E eu não digo isso, Van, só na questão da alimentação, da miséria, eu não digo só da miséria social, mas eu digo mesmo da miséria humana, porque é um momento de tanta intolerância das pessoas. Antigamente era bonito ser gentil, né? A gente viu o falecimento aí da Danusa Leão, ela teve até um livro que era a respeito disso, né? Era na mesa com Danusa, falando sobre ser gentil, sobre boas maneiras, como isso se perdeu, como hoje parece que o ser incisivo, ser mal educado, ser agressivo, que é a bola da vez, né? Então, eu queria te questionar a respeito disso. Você acha que a gente está vivenciando um momento de retrocesso social, mas em todos esses prismas que eu pincelei aqui para você? Infelizmente, a pandemia ela trouxe reflexos, ela atingiu não só a questão da saúde. Quando ela chegou, todos nós olhávamos só para a questão da saúde, da proteção da vida com relação à saúde, todos os esforços foram empreendidos nesse sentido. E agora, que ela ainda não passou, a pandemia ainda está aí, mas nós conseguimos ver mais claro, com a poeira baixando, os reflexos que ela trouxe em todas as áreas. Todas as áreas foram afetadas. A questão social, sim, foi muito afetada. Não há como falar em pandemia e não falar do retrocesso que ela trouxe com relação à fome. Muitas pessoas que haviam tido uma progressão social tiveram essa regressão, a gente vê isso, os dados são evidentes, mais pessoas passando necessidade, mais pessoas dependendo de algum tipo de doação. Tivemos dificuldades também com a questão financeira com relação ao emprego. E aí eu trago um destaque, esse recorte de que as mulheres foram as primeiras a serem atingidas. E muitas delas não foi porque perderam o emprego, mas foi porque escolheram ter que sair do emprego para ir para casa cuidar dos filhos, porque não tinha com quem deixar e não tinha com quem ficar. Então, nós, mulheres, fomos as primeiras afetadas com relação à pandemia. A fome aumentou, a violência, infelizmente, porque aquelas vítimas de violência estavam, então, agora trancadas.
não tinham como procurar ou pedir ajuda, apesar que no decorrer do tempo a gente se reinventou e foi tendo as questões. Mas eu vejo que a pandemia ela acelerou um certo distanciamento da sociedade, mas que nós estamos buscando retomar. Por exemplo, a empatia que você falou. Às vezes, esse mundo virtual trouxe tanta celeridade, é tão bom, a gente consegue estar aqui numa reunião, estar com pessoa do lado, consegue falar com pessoas longe, mas e a empatia com aquele que está do nosso lado, com um familiar, às vezes uma vizinha que está precisando de ajuda? Então, nós precisamos rever e aproveitar o que é bom, o que veio de bom com toda essa tecnologia, com tudo que trouxe, utilizar, mas não deixar de lado aqueles princípios que nós temos e que é tão importante para ter uma sociedade de fato democrática. Sim, sim. Todos esses valores, né? Esses que você traz e que foram tão importantes no alicerce da pessoa que você se tornou também, né? Todos nós, eu acho que a gente tem que resgatar esse alicerce de valores que parece que está tudo meio vago, meio se perdendo. Mas sabe, Ivan, eu queria comentar com você. Você sabe que esse quadro que a gente está fazendo é o Vozes na Política, né? A gente é o voz, mas a gente dá o voz para as mulheres na política, para estimular essa ação das mulheres dentro da vida pública, né? E eu costumo dizer que o que mais me encanta na política é que através de uma ação, uma só, você pode atingir a vida assim de centenas, milhares ou milhões de pessoas, né? É uma coisa muito linda o que acontece através da política pública, né? As decisões tomadas através de políticas públicas. Na questão social, que é onde você atua, isso parece que é até mais presente, né? Então, experimentando essa atividade, esse poder transformador de lidar com essas políticas públicas, você vê espaço para a política na sua vida? Sim, acho que você fez uma síntese de realmente a importância da política, o que ela é o poder transformador e transforma em massa. A verdadeira política, ela busca a progressão social e não a dependência do cidadão. E eu falo para você, respondendo a sua pergunta, eu estou na política e a política me chama a atenção pelo que a política pode fazer pela vida das pessoas, pelo que eu, através da política, posso transformar na vida das pessoas. E não o contrário, acho que é isso que tem que ficar muito claro, é isso que a gente tem que ter. Ingressar na política, temos que ter, sim, mulheres engajadas, mulheres conscientes, mas a gente tem que vir para a política com a visão de o que nós podemos fazer com a política pelas pessoas, o que a política pode mudar na vida das pessoas, e nunca o contrário, não pode ser o que a política pode fazer por mim, o que eu posso ganhar com isso. E temos que ter esse desprendimento de servir, de trabalhar pelas pessoas, de buscar essa progressão social por todos os meios. Vamos enfrentar desafios, ouso dizer que mais que os homens, sim, porque é um ambiente em que eles já estão, em que eles têm mais domínio, até que nós cheguemos, né? Porque a gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí aquele hino da Paraíba é o hino de todas nós, né? Aí não é mulher Paraíba, não. É brasileira, masculina, mulher macho, sim, senhor, né? É todas nós. Ainda a gente vai Não, chegar lá, você vai ver. é isso mesmo. Estamos caminhando para isso. Mas se eu pudesse dar um conselho para uma mulher que deseja, ou que tem uma dúvida, será que eu devo atuar na política? Na verdade, ela já deve atuar na política, só não imagina. Porque quando a gente fala de política, a pessoa pensa que política é fácil. Ser vereador, ser prefeito, estar onde eu estou como secretário, mas nós fazemos política, vocês, mulheres do Brasil, fazem política, às vezes com a vizinha ali, quando você junta alguma coisa e vai ajudar, faz política em todo lugar, na igreja, em todo lugar a gente faz essa política. Então, primeiro, se conscientize que você já faz política, com certeza faz a verdadeira política, que busca ajudar as pessoas. Mas antes de pensar em qualquer passo, a mulher tem que estar muito bem resolvida, entender quais são os princípios que a norteiam, o porquê ela quer estar na política e o porquê ela quer fazer isso. Se for para mudar a vida das pessoas, para transformar a vida das pessoas, tenha certeza, vai ter muito sucesso.
Se ela não for transformadora, ela não é política, né? Aí tem outro nome que não vem ao caso. Van, eu achei assim uma delícia. Primeiro conhecer a sua história, que eu acho que é inspiradora. O quanto uma família acolhedora, um alicerce pode nos tornar grandes, né? E eu fiquei apaixonada pela história dessas mulheres fortes, né? E na figura da tua mãe, que muito me tocou, inclusive. Eu te agradeço imensamente por essa experiência, essas experiências que você trocou conosco. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar. É um prazer estar aqui nesse coletivo tão importante, com você, uma pessoa tão especial, fenomenal, sempre pronta, sempre disposta a mudar a vida das pessoas também. Muito obrigada. Espero que você tenha a oportunidade de conhecer mãe, porque aí você vai ver que mulher Ai, abençoada. eu adoraria! Eu adoraria! Isso, quando você a conhecer, você vai ver. Ela tem aquele abraço de urso, apesar dessa força que tem, uma mulher carinhosa, amável e que cuida de nós, ó, assim, ó, todo dia. Como é que tá aí? Como é que tá? E é com todos os filhos, cuida de nós, cuida dos netos. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouco. Jade, lindona, obrigada, viu, por traduzir as nossas palavras, fazer com que essa live ficasse acessível a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Van. Eu queria agradecer também a nossa patrocinadora, a Sugar. A Sugar é uma empresa especializada em biscoitos artesanais amanteigados e decorados à mão. Ela atua para eventos e para lembranças. E a missão da Sugar é surpreender o cliente. A empresa ela começou em 2013 com uma pessoa e hoje eles já são 10. Olha que delícia, na sua maioria mulheres. Então, muito obrigada por trazer também essa docilidade aqui para o nosso encontro. Queria agradecer a Jade por essa participação. Primeira vez que a gente faz uma gravação juntas. Meu beijo, muito obrigada. E a você que esteve até agora conosco, que nos acompanhou, que ouviu essa história tão gostosa da Van e eu gostaria muito de ouvir também a sua história. Então, em nome do Mulheres do Brasil, em nome do Comitê Vozes do Núcleo Campinas, eu te convido a contar a sua história junto aqui para nós. Se você é uma liderança de bairro, como a Van falou, não precisa ter cargo eletivo, não. A gente faz política no dia a dia. Qualquer coisa que você faça, que você acredita que tem uma relevância, que muda a vida das pessoas, isso é política. Então, conta pra gente, vem dividir, vem inspirar e vem transformar a vida das pessoas. A todos um grande beijo, um grande obrigado e uma boa noite. Tchau, meninas!